Bom dia a todos. Cumprimento o Dr. Sebastião Elvésio e também as demais autoridades aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço também a Marília, que com zelo e competência viabilizou, sem dúvida, boa parte disso que nós estamos vendo aqui, não é? Então, o ministro Zimmler já falou vários detalhes, né, sobre o contexto que esses estudos se desenvolveram. Então, havia um desafio. Em mais de 10 anos de atuação em obras da Petrobras, o tribunal acumulou inúmeros processos, deve estar hoje na ordem de uns 40 processos, algo mais ou menos, com indicativos de superfaturamento em obras da Petrobras. Então, diante desse cenário de superfaturamento identificado por custo de reprodução, ou seja, composição de preços unitários, enfim, né, pelos métodos tradicionais, em que, no caso da Petrobras, especificamente, é bastante difícil avançar na amostragem, dada a especificidade, dada a falta de referenciais oficiais para grande parte dos insumos. Se juntou a isso os acordos no CAD, que confessavam a existência de cartéis na Petrobras, e também todo o contexto da Lava Jato, propinas, outros atos de corrupção, que também corroboravam para esse cenário de um ambiente cartelizado. O pano de fundo também já foi comentado, né, o cenário de que várias empresas poderiam fazer acordos de delação, talvez em valores aí muito inferiores ao benefício que obtiveram. Então, as perguntas que a gente se propôs a responder era, primeiro, se era possível quantificar o impacto das ações colusivas, nesse caso, e se os estudos indicativos iriam corroborar aquilo que estava sendo feito, se eles iam indicar realmente quanto e qual era o superfaturamento. Bom, a base de dados que nós tivemos disponível para poder fazer esse trabalho foram, como o ministro já comentou, 156 contratos, dos quais 136 estavam relacionados à mesma tipologia, né? Então, contratos que não fossem de obras e tal, que tivessem muito fora desse contexto, que não formassem um mercado no qual havia interesse das empresas cartelizadas, não seriam de interesse. A gente colocou um filtro superiores a 100 milhões de reais, já foi solicitado assim, e obtivemos resultados de certames que a Petrobras fez entre 2002 e 2015, especificamente na diretoria de abastecimento, que é que contempla a área de refino. Também tínhamos como informação dados compartilhados pelo juiz Moro por intermédio do Ministério Público Federal, de que 52 contratos, né, nesse material tinham indicativo, né, tinham provas diretas, em boa parte das vezes, da existência de conluio. Então, qual era o cenário imaginado? Sumiu ali a cor, mas enfim, tem ao centro, conseguem ver a estimativa da Petrobras, e algo que fosse contratado num ambiente cartelizado, provavelmente seria contratado acima desse referencial, e algo num ambiente sem cartel deveria ser contratado abaixo. Será que isso seria um sobrepreço? Bom, a visão esquemática já foi apresentada, obtivemos esses 56 contratos, definimos quais as variáveis que poderiam explicar aquilo que nós estávamos buscando, ou seja, aquela diferença, qual é o desconto positivo ou negativo, né? Um ágio ou um prejuízo. Então, elencamos um conjunto de variáveis que pudessem influenciar nesse resultado de um desconto a mais ou a menos. Foram escolhidas ao final 16, a gente vai ver. Escolheu um modelo matemático para que pudesse contemplar essas variáveis, e foi de regressão linear. E depois fizemos um teste de consistência para verificar se não estava havendo algum viés na escolha. Bom, regressão linear é estatística, né? Econometria é estatística aplicado a
utilizando variáveis econômicas. Então, nada mais é que um conjunto de equações lineares em que você tem ali uma variável que se quer estimar, no caso o desconto oferido em cada contrato, e várias variáveis x1, x2, x3, que poderiam explicar esse desconto. Então, a gente vê... Aqui eu não consigo, o laser não funciona, né? Ali, então, uma regressão linear simples. Através dos métodos quadrados ordinários, a gente ajustava uma curva para cada uma dessas variáveis x, pelo par x, y, né? E traçando essas curvas, teriam aí, portanto, um conjunto de variáveis nessas equações que, ao serem modeladas, como nós vamos ver, poderiam explicar isso que estávamos procurando. Bom, para tentar simplificar isso num cenário em que talvez a maioria das pessoas que militam no contexto de custos de obras, enfim, referenciais de custos, né? Então, tem algum físico aqui? Físico? Não. Engenheiro? Engenheiro tem. Tá, tem bastante. Então, quais as forças que agem sobre um livro numa mesa, né? Então, se eu colocar um livro ali, existem forças gravitacionais, né? A Terra atrai pela sua massa, a massa do livro, tal. Mas a minha presença aqui também exerce uma força gravitacional. A presença de toda a massa próxima também exerce uma força gravitacional. Eu poderia representar isso. Poderiam existir forças magnéticas em relação a algo metálico, por exemplo, que tem ali no livro. Forças de atrito, caso essa mesa não tivesse perfeitamente nivelada, que impediriam que o livro deslizasse sobre a mesa. Enfim, um conjunto de variáveis aí que poderíamos gastar algum tempo aqui imaginando. Mas quais são as variáveis que realmente importam para definir qual é a força que esse livro exerce sobre a mesa? Então, é assim que o modelo foi montado. A resposta nós já sabemos que a força preponderante sobre isso é a força de massa do livro e da Terra. Força é igual a massa vezes a aceleração. Todas as outras são muito pequenas nesse contexto. A gente estudou isso desde lá da escola, mas para problemas mais complexos, eventualmente a gente não sabe qual é a resposta, quais variáveis que estão explicando aquela variável que a gente está querendo saber, e, portanto, a gente precisa modelar e depois tratar para identificar como elas estão se comportando. Então, a gente tem ali, para cada um desses 136 contratos, monta uma equação com cada uma das variáveis explicativas, e aí tem-se matrizes, né, mais do que uma, a gente vai ver ali, para tentar modelar isso. Acabou ficando muito pequeno, naturalmente, então mesmo aqui não vai dar para ver. Então a gente pegou os dados das licitações nessa base de dados da Petrobras. Cada um desses 156 contratos informados tinha informações como o número do contrato, a data, o valor da estimativa da Petrobras. Se teve rebid, né? Rebid, a Petrobras é quando ela faz um certame, ele tem o orçamento sigiloso, não revelado, e quando as propostas fogem à faixa de 20% a mais da estimativa ou 15% a menos, geralmente esse é o padrão, o certame é refeito, a estimativa é refeita e o certame passa por um rebid, talvez um tribid, quadribid, não sei se teria esse nome, mas algumas vezes isso aconteceu. Então, eu comento essa questão do rebid porque ele, sem dúvida, é a variável que corrobora a existência do cartel com muita força, porque em alguns casos eles se organizavam de modo a forçar o referencial da Petrobras para cima, e isso até mesmo foi confessado. Então, os números, as variáveis das licitações foram transformadas em variáveis que poderiam ser modeladas. Então, a variação do contrato para cima ou para baixo, o valor da estimativa, o valor do contrato, ano rebid, número de convidados, percentual de empresas participantes do clube das 16, todo mundo já viu isso na televisão.
revisão, isso consta do acordo de leniência do CAD, quando eles, né, o clube de futebol, aquela coisa toda que foi massivamente divulgada. Enfim, por aí vai, o tempo não vai permitir entrar em detalhes sobre isso. Então, nós fizemos 10 modelos, utilizando o método dos mínimos quadrados ordinários, já para ajustar a reta. Esse modelo apresentou um R quadrado, ou coeficiente de determinação ajustado, de 73,7%, ou seja, o modelo é capaz de representar o que se propôs, quanto mais perto de 100, né, melhor. E para um modelo econométrico, algo acima de 40% já é muito bom, né? Então, a gente tem, no caso do livro Sobre a Mesa, a variável massa consegue explicar isso com 99, sei lá quanto por cento. Os outros todos têm um peso muito pequeno, mas quando você tem um conjunto de variáveis que pode afetar, você conseguir um modelo que chegue nesse coeficiente de determinação é algo bastante significativo. Também a probabilidade de se rejeitar o modelo obtido, então de que isso tenha sido aleatório, tal, é inferior a 1%, então é tido como impossível, né? Então, esse modelo também atendeu aos vários outros critérios que se propõem para esse tipo de modelagem. Aqui, o mínimo dos quadrados ordinários sendo rodado com 136 dados. Bom, por que 136? Já falei, a gente obteve 156, 20 estavam fora do mercado que estávamos analisando, e um deles era um outlier, ou seja, os seus parâmetros fugiam muito da média, muito da tendência dos outros. Então ele foi excluído, o modelo foi rodado nesse cenário com 135 variáveis. Aqui você tem o resultado rodando uma única variável, que é a dummy cartel. Então isso aqui o cartel é a presença ou não do cartel, quanto que ela impacta no resultado, no desconto, na falta de desconto, vamos dizer assim. Então aqui eu tenho rodando só com a dummy cartel, e aqui com outras variáveis, com 3, com 4, com 5 variáveis, com uma quantidade maior de variáveis, sem a dummy cartel e por aí vai. Então, eu vou colocando, e a massa, e as forças elétricas, e as forças eletromagnéticas, as forças gravitacionais, enfim. Então, alternando isso, eu vou testando como que essas variáveis impactam no resultado, e vou medindo, consigo inclusive excluir variáveis em alguns desses modelos, falando, não, essa variável aqui ela não está afetando em nada, eu não preciso utilizá-la. De qualquer forma, como se eu não preciso fazer esse juízo, o modelo vai dar uma faixa de desconto, a gente vai ver ao final. Nós fizemos isso também para 52 dados, lembram? Eram aqueles que nós tínhamos a informação compartilhada da Justiça Federal de que haviam práticas colusivas aí. Depois disso, era necessário também, ainda para checar, tratar o viés de seleção. Bem, o que é isso? Isso é muito utilizado para tratar drogas, né, que pretendem ser utilizadas como remédios. Então, alguém vai lá, toma o remédio, um grupo toma o remédio, um grupo toma o placebo, não é isso? Então, se tem lá, as pessoas tomam, ninguém sabe o que está tomando, só que cada indivíduo tem uma característica. É mulher, é homem, é gordo, é magro, pratica exercício, não pratica, come isso, não come e tal. Então, tem um conjunto de características que vão dizer se essas pessoas são mais homogêneas ou menos homogêneas. Então, o modelo, vamos dizer, a grosso modo, mede isso. Quanto que esses contratos são similares entre si e o quanto que essa presença ou não do cartel, que poderia ser está tomando o remédio ou não está tomando o remédio, influenciou nos resultados da variável desconto sobre o valor referencial da Petrobras. Então, aí, nesse caso, você não tem, chama-se de pseudo R quadrado, né, porque o modelo não... A regra matemática é outra, não vem ao caso, eu acho, no curto período de tempo. Mas também é importante
a probabilidade de rejeitar isso é inferior a 1%. Aqui tem o resultado rodando 136 dados, eu não preciso fazer outlier, não preciso fazer nada, porque o próprio modelo já faz esse filtro. Nós utilizamos um software, tá? O Stata. Tem outros aí, softwares de estatística. Os dados rodados com esses 52. E aí, os resultados. Bem, nós somamos algo que era um desconto quando há só empresas que não faziam parte do clube vencendo a licitação, vencendo o certame. Então, isso promovia um desconto, em média, de 11% em relação ao valor referencial da Petrobras. Quando pelo menos uma das empresas participantes do clube ganhava o certame, esses valores eram, em média, 7% acima do referencial da Petrobras. Então, por isso, em valores arredondados, chegamos nos 17% comentados. Aqui, os resultados estão nesse gráfico, então, em que a gente vê cada um dos métodos e qual a faixa de variação da variável pesquisada, desconto, para cada um dos métodos, e nós percebemos que 17% é um número mais robusto estatisticamente. Um detalhe é que a Cenfra Petróleo, a secretaria que historicamente vem trabalhando nos processos da Petrobras, está com uma média de 14% em 9 processos, tendo analisado aí com todas as limitações, com uma tendência de aumentar esse valor, porque nós estamos utilizando já notas fiscais compartilhadas pela Receita Federal, por ordem judicial, e ao se ter uma amostragem maior, esse sobrepreço está crescendo, né? Era até de se esperar. Bem, tem algumas outras constatações que a plaquinha não me permite mais avançar, mas interessante é que elas confirmaram várias das informações que estavam sendo prestadas pelos depoentes ou colaboradores da justiça e mesmo as provas diretas que foram apreendidas, né? Inclusive com essa situação da alteração do cartel a partir de 2010, numericamente isso é muito evidente no modelo. É importante destacar que essa é uma análise conservadora que, portanto, atende os pré-requisitos para ser utilizado como um referencial de débito. Já que ela não leva em conta a distorção causada diretamente nos funcionários da Petrobras, então a corrupção atuando ali em quem elabora o orçamento, né? Então isso não está medido pelo modelo, existiria um delta aí, assim como também não leva em conta os termos aditivos, que nessa massa de contratos representavam em valores históricos iniciais 80 bilhões e passou para 97 bilhões. Então teve aí quase 25% de aumento no contrato. O aditivo segue uma lógica que não é aquela medida, é uma negociação caso a caso, portanto não poderia ser inferida por este modelo. Conclusões. É possível quantificar a atuação de ações colusivas com confiabilidade e robustez. Nesse caso, representou 8,9 bilhões em valores atualizados dos contratos, que, se extrapolados para as outras diretorias da Petrobras, isso é só uma extrapolação para que se possa ter uma ideia, né? Ou seja, se isso aconteceu também nas outras diretorias, exploração e produção, diretoria internacional, enfim, que tinham também massivos valores em contratações, isso poderia chegar tranquilamente a 29 bilhões. É preciso compreender que, historicamente, o tribunal atuava, o controle era feito bastante nessa parte de refino. Essas outras diretorias não sofriam tanto controle, o que torna razoável imaginar que o valor possa ser maior do que esse, embora a gente não tenha avançado ainda para cima. Esse é o próximo passo que vocês vão ver. E que a resposta à segunda pergunta converge para 17% a menor como um valor confiável. Bom, o Acórdão 3089 foi o que tratou disso em 2015, relatoria do ministro Zimmler. Tem
alguns trechos aí ele já comentou. Ele está disponível na página do TCU, inclusive com uma matéria de notícias, ali pode ser pesquisada. Tem o vídeo da sessão em que o ministro brilhantemente explica como foi esse trabalho, enfim, tem todo o contexto da sessão mesmo, e também pode ser pesquisado ali pelo número do acórdão, caso vai ter ali relatório, voto, que complementa em muito mais isso que apresentei aqui. Os próximos passos é analisar essa questão dos aditivos, como modelar isso, os demais contratos da diretoria de abastecimento da Petrobras, que vai promover uma individualização e disseminar esse conhecimento, não só dentro do tribunal, como fora. Essa é uma oportunidade para facilitar isso, para facilitar a abordagem não só nos contextos de obras, como em outras, medicamentos, outras aquisições, enfim. Sem dúvida, essa metodologia pode ser utilizada. Ontem nós vimos o TCE de Minas, né, tendo a sua base de dados de notas fiscais, aí com certeza vai ter farto material para poder fazer trabalho desse tipo de natureza. Agradeço. Agradecemos a participação do excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler, e do auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, senhor Nivaldo Dias Filho, e convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, para a entrega do certificado e de uma homenagem do Instituto Rui Barbosa aos nossos palestrantes. Vai lá. Vai fazer foto? Vou quebrar o protocolo. Das outras comendas que entregamos, porque realmente o que nós assistimos aqui nessa manhã é um fato histórico. Nós estamos falando aqui na abertura das contribuições que o ministro Benjamin Zimler tem dado para o controle externo. E vendo sua palestra, ministro, me lembrei muito aqui da questão do iluminismo. A gente sempre fala nessa questão do cerco das luzes, muito focalizado na contribuição dos franceses. Mas tem o iluminismo escocês, né? Adam Smith, e tem um que eu adoro, que é o Lord Kelvin, que ele fala exatamente o seguinte: se podeis medir aquilo que falais e expressá-lo por número, sabeis alguma coisa do assunto. Senão, vossos conhecimentos são pobres e bem pouco satisfatórios. Esse trabalho que o TCU faz de trazer um número, 17%, para identificar esse sobrepreço em função da cartelização, é realmente uma contribuição fantástica. E conversando aqui com os colegas, todos nós já estamos motivados a fazer esse modelo de regressão nas nossas atividades dos tribunais. Tenho certeza que o Nivaldo vai ter um trabalho muito grande, uma demanda muito grande, porque todos nós vamos querer agora fazer também esses modelos nas nossas praxes para essa identificação de cartel. Especialmente, já me chamou a atenção, a questão da indústria farmacêutica, tá? A questão da aquisição de medicamentos. Então, para celebrar esse momento, o presidente também inovou. Eu pedi que ele fizesse aqui a entrega. Ele já gravou essa palestra do ministro Benjamin e do Nivaldo, já aqui no CD,
registrando essa foto histórica e nós vamos entregar ao ministro, por favor. Eu vou entregar aqui ao Nivaldo para ficar registrado esse documento histórico. Vai